Saudações. Vigia das pessoas. Estamos vendo Samuel como você nunca viu. Hoje, capítulo 16. No capítulo 16, Deus percebe que Samuel está como nós, consternado com a situação do rei Saul. Deus começa o verso assim: Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei em Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel 16, verso 1. O profeta disse: Senhor, como posso fazer isso? O rei vai descobrir e vai me matar. Aí Deus dá a solução do problema. Você não vai dizer que vai lá ungir o rei. Fique calado. Diga que vai a Jessé. Diga que vai a Jessé oferecer um sacrifício costumeiro. E lá eu te direi o que fazer. Então, Samuel fez o que Deus eterno havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: Profeta, a sua visita é de paz? Todo mundo coloca a barba de molho quando o profeta chega, né? Foram tremendo. E Samuel respondeu: Sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na minha presença, na presença do Deus Eterno, certamente é aquele que o Eterno escolheu. Eliabe devia ser como Saul, bonito, forte, de presença. Aí Deus já foi desbaratando logo Samuel e disse: calma, Samuel. Não vai ungindo qualquer um, não. Eu sei que você se encantou com Eliabe, mas lembre-se,
Não se impressione com a aparência, nem com a beleza, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou a seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Eterno. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: O Deus Eterno também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 de seus filhos. E Samuel disse: O Deus Eterno não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então manda chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo e Davi era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. O Deus Eterno disse a Samuel: É este, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito de Deus dominou Davi daquele dia em diante e ficou com ele sempre. E Samuel voltou para Ramá. Veja, ele vem com as nuvens de glória. Veja a peculiaridade da unção de Davi. E as coincidências que ocorreram, como na unção de Saul. Davi também é muito bonito, talvez não tanto quanto Eliabe, o primeiro filho que foi apresentado. Mas também era muito bonito, era jovem, de olhos brilhantes. E Deus disse: Este é o homem, unja-o. Samuel pegou o óleo, jogou sobre a cabeça de Davi e disse, na presença de todos na família de Jessé: O Senhor hoje te escolhe rei de Israel. Davi se converteu na hora. O Espírito de Deus habitou em Davi. E nunca mais o abandonou. Davi foi para casa, ou melhor, para o seu trabalho, mas ele já foi se sentindo o próprio rei.
A reação de Davi foi semelhante à reação de Saul. Saul também se converteu. Só que o Espírito Santo não engatava, não engrenava com Saul. Deus vinha, o Espírito Santo dominava Saul, e daqui a pouco o Espírito Santo saía de Saul. Com Davi o texto diz, e o Espírito Santo ficou com Davi. O texto disse, aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Deus Eterno disse a Samuel, é este, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E o Espírito de Deus dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Um homem com o Espírito de Deus. Davi se converteu no momento em que foi informado de que Deus o estava ungindo o rei. Davi voltou ao campo, continuou cuidando de suas ovelhas, certo de que a promessa de Deus não passaria. Ah, como gostoso é descansar nas promessas de Deus. O Espírito de Deus, Samuel 16:14, saiu de Saul, e um espírito mau, mandado pelo Eterno, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul disseram, sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará harpa e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, procure um homem que toque bem harpa e tragam aqui. Um dos empregados respondeu, Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, mata um leão à unha, é bom soldado, fala bem, é bonito, e o Deus Eterno está com ele. Aí Saul enviou mensageiro com este recado a Jessé. Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul,
E Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu como escudeiro. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi. Deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava sua harpa e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Aqui tem lição para nós. Tem espírito bom em você? O espírito bom é o Espírito Santo. Davi ficou cheio do Espírito Santo. Não tinha espaço para espírito mau. Saul, ao contrário, também recebeu o Espírito Santo, mas não deixou se encher completamente. E o espacinho que ficou vago, um espírito mau tomou conta. Essa foi a ruína do adorável rei Saul. Ele tinha todos os atributos para ser o melhor rei que uma nação já tivera. Força, beleza, disposição, destreza, ele era ótimo na guerra. Era um bom pai, tanto que seu filho Jonatas se tornou seu primeiro-ministro, vamos dizer assim. Foi muito bem educado e enfrentou todas as batalhas com o pai, ombro a ombro. Saul era perfeito. Só tinha um defeito. Não deixava o Espírito Santo atuar livremente em sua vida. Talvez, e certamente, por isso, o orgulho o estivesse consumindo por dentro. Cuidado. O orgulho tem tombado muita gente nas fileiras de Deus. Pessoas que a gente percebe com potencial estão tombando um a um. O orgulho. O pecado entronizado por muitos de nós. Porque o orgulho, ele é sorrateiro. Assim como a inveja, ele chega devagarinho e vai fazendo morada no seu coração. Porque se fosse um pecado escancarado, certamente você já mandaria embora. Veio o desejo de adulterar, você fala, sai, 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 pecado. Veio o desejo de matar, sai, 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 sai. Veio o desejo de mentir, sai, 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 sai. Veio o desejo de adorar outros deuses, sai, 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 sai. Mas a inveja, o orgulho,
ela chega sorrateiramente. E você fala, que gostoso, que sentimento acalentador. Naqueles dias, já comentando o capítulo 17, os filisteus se juntaram em Socó para lutar. Socó é uma cidade de Judá. E existia um homem gigantesco chamado Golias. Ele falava assim, mande um guerreiro de vocês, lutemos aqui ombro a ombro. Perdão, ainda é de madrugada, estou aqui, mas ainda não é 3 da manhã ainda. Você está vendo esse vídeo às 3 da tarde. Mas eu estou aqui 3 da manhã e ainda estou com soninho. Mas o meu peito estava quase a estourar. Igual o Eliú. Ele dizia, se eu não disser isso, o meu peito vai explodir. Então o gigante Golias o grandalhão, todo dia ia lá, batia no peito e dizia, mande um soldado para lutar comigo. E se ele vencer, nós, os filisteus, todos nos renderemos. Isso se repetiu por vários e por vários dias. Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército de Israel. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Ficaram com medo. O medo faz isso com a gente. O medo, muitas vezes, nos impede de lutar. Às vezes, ao invés de impulsioná-los à luta, impulsionar-nos à luta, ele nos segura. Certamente, Davi também sentira algum medo. Mas ele, quando chegou no acampamento e viu aquela disputa, aquela provocação, disse, mas estão vendo esse circunciso aí, falando contra Deus, e vocês não vão fazer nada? Os seus irmãos falaram assim, Davi, passa para trás, moleque, tá falando demais. O que você veio fazer aqui? Veio nos espionar, é? Você tá igual o José? Vai contar para o nosso pai o que nós estamos fazendo? Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra, os filhos de Jessé.
O primeiro se chamava Eliabe, esse o primogênito. O segundo, Abinadab. E o terceiro, Simeia. Davi era o filho mais jovem. Devia ser o oitavo filho. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Então Davi ficava naquele misto de cuida de ovelha, cuida de Saul, cuida de ovelha, cuida de Saul. E seus 3 irmãos lá na guerra, os primogênitos. Davi ficou incomodado com tudo aqueles desafios e disse: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão e incircunciso para desafiar o exército de Deus, do Deus vivo? Então disseram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados e ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui, reizinho? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas, hein? Lá no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para ver a batalha, não foi? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem falar um pouquinho? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Ora, vamos, enfrentemos esse homem. E o rei disse: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida toda. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta de ovelhas, as ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Eu tenho matado leões e ursos a vida toda. Eu tenho matado, rei, um leão por dia. Você está vendo a minha estatura? Bem menor que a sua. Bem menor que meus irmãos. Mas não se iluda. Eu não sou o menininho frágil, como cantado na música. E o rapaz Davi, e o rapaz Davi. Não sou um rapazinho, não sou um garotinho. Tenho matado leões e ursos todo dia. E vou fazer o mesmo com esse filisteu incircunciso que desafiou o exército de Deus.
o Deus eterno me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu o rei, vá e que Deus eterno esteja com você. Davi ficou muito feliz, porque ele acabara de ser alistado no exército de Saul, no exército real do povo de Israel. Então o rei deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e deu-lhe uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado com essas coisas. Aí disse o rei, disse ao rei, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou a sua vara de pastor, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi abandonou a armadura do rei, orou ao Senhor, pegou 5 pedrinhas, pegou sua funda, que era uma espécie de estilingue. É assim que eu vou enfrentar aquele circunciso. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava a sua arma ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Ah, o tio Golias disse, você não passa de um menininho da mamãe. Olha, Nutelinha, tô vendo. Ó, rostinho bonito. Pelo amor de Deus. E você vem com vara? Eu sou com cachorro para você vir lutar comigo com paus? Esse exército de Israel tá zoando comigo. Manda esse molequinho aqui cuidar de guerrear. Eu não sou cachorro, igual aquele menininho do Canuto. Por curiosidade, aquele meme ficou muito famoso. Sabe quando o molequinho, o Canuto com aquele vozeirão dele, perguntou assim, ô, como é que é? Que você achou? O que você achou? O menino respondeu assim, ô, cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. O menininho entendeu que ele tinha dito que ele era cachorro. O moleque se defendeu. Eu não sou cachorro, não. Mas aí depois ele entendeu que o repórter tinha perguntado, o que você achou? Não perguntou, você é cachorro. E o molequinho disse, eu não sou cachorro, não. Davi disse ao gigante, você é muito forte, poderoso, vem comigo com escudos, com essa espada aí de ferro, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
balançou aquela funda e pá! Pinchou a pedra. A pedra voou direto na testa do gigante. O soldado filisteu descuidadamente tinha tirado o capacete, sei lá, e tombou. E essa história talvez não tenha chegado a Saul. Porque Saul estava em revista ao exército e viu aquele soldado ali e perguntou: quem é esse? Abner, o comandante. Quem é esse rapaz? Meu senhor, juro por sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá, homem, procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: rapaz, quem é você? Sou filho de seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como amara a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Provavelmente, Jonatas deve ser de menor estatura do que Saul, porque os equipamentos, as roupas de Jonatas, serviram direitinho a Davi. E Davi passou a ser oficialmente soldado do exército de Israel. O sucesso foi tão grande e vertiginoso que logo Davi passou a ser o comandante do exército. Davi o amava. Mas a bendita inveja entrou em ação de novo. Quando o rei via Davi chegar das batalhas, ele ouvia assim cantando: Davi matou 10.000, Davi matou 10.000. Satatara. Ele falava: Davi matou 10.000? Por que as mulheres estão atribuindo 10.000 a Davi? E para mim elas só atribuíam 1.000.
Aí ele parou assim no ouvido e... Deixa eu ouvir direito isso aqui. As mulheres cantavam. Ei, essas mulheres, viu? Mulher não é fácil, não. As mulheres têm sido motivos de disputas masculinas há muito e muito tempo. E elas cantavam. Davi matou 10.000. E depois ele ouvia. Saul matou 1.000. Saul matou 1.000. Tava bom para Saul. Mas quando ele ouviu dizendo que Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, Saul matou 1.000. Se ele tivesse parado aí, estaria contentinho. Mas aí ele ouviu, Davi matou 10.000. E a inveja tomou conta do coração do rei. Ele ficou com tanta inveja que ele tentou matar Davi de várias maneiras. Inclusive, colocando de propósito em situação desfavorável. Ele perseguia Davi de todo jeito. E Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando te matar. Cuidado. Amanhã eu vou ver isso. E aí te aviso. Aí ele voltou e falou: cuidado, meu amigo. O meu pai está intentando matar você mesmo. Eu aconselho que você suma, desapareça por uns dias. Porque o meu pai não está fácil, não. Então, Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob, e o sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: homem, o que você está fazendo aqui? Por que é que você veio até aqui, sozinho? Davi respondeu: estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os seus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga o que é que você tem para comer. Me dê aí uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. A fome está braba. Então o sacerdote disse: eu não tenho pão, homem. Só o pão sagrado que a gente oferece todo dia. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações com as mulheres. Claro que não, homem. Nós não tivemos com mulher alguma. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus. Porque eles trocavam os pães todo dia. Acontece que Doeg, o Edomita, que era chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um voto religioso. Davi disse a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada, nem outra arma. Por causa das ordens do rei,
sair com pressa. Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que tenho aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito deles, as mulheres cantavam e dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Ora, como é que esses caras sabem que eu sou o rei? A notícia tinha se espalhado. Todo mundo sabia, menos Saul. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco quando tentaram segurá-lo. Ele começou a agir como doido varrido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que já não temos doido bastantes aqui? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas doiduras, com a sua loucura? Davi fugiu então da cidade de Gade e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade, ou com dívidas, ou com insatisfações, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Ou seja, aqui começa a luta de Leão Grande. Davi e Saul, numa batalha onde Saul só queria matar Davi. E Davi não podia se prevalecer contra Saul, porque afinal Saul era o rei ungido. Davi tinha a promessa, mas Saul tinha a coroa. Então Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará
campos e plantações de uva e os fará capitães do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Aí o rei pegou o sacerdote Aimeleque e falou assim: eu estou vendo que você está conspirando com Davi. Ele falou: não, meu senhor. Davi veio aqui, conversou comigo e disse que estava em missão secreta. Por isso eu o ajudei. Não foi por maldade. Não estou rebeliado contra o Senhor. Não estou em rebelião contra ti. Saul ficou irado e deu uma ordem: matem os sacerdotes do Deus eterno. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os ungidos de Deus. Então Saul disse a Doeg: mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia ele matou os 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, meninos, criancinhas, o gado, o jumento, a ovelha, todos foram mortos por causa da ira satânica de Saul. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus eterno. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado da morte desses parentes seus. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará fora de perigo. Já estamos no capítulo 23. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou ao Deus eterno: devo atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque e salve essa cidade de Keila. Então Davi e seus homens foram para Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Gente, eu não estou conseguindo ler mais aqui. Desculpe, eu sei que esse vídeo está ficando extremamente longo, mas eu estou com a jornada, preciso terminar essa reflexão hoje. Por favor. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido a Keila, ele disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu na armadilha.
Então Saul chamou todos os homens de seu exército para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó eterno Deus de Israel, eu sou teu servo. Davi soube que Saul está planejando vir a Keila para destruir por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? O Eterno respondeu: ó Eterno, responda. Saul virá, respondeu Deus. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim nas mãos de Saul? Perguntou Davi. Sim, eles vão entregar você, disse o Deus Eterno. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido, abandonou seu plano. E Davi vai para a região deserta, montanhosa, e por acaso ele acaba entrando numa caverna onde o rei estava. E aí ele deixa de matar o rei, não é? E Saul entendeu que Davi não estava em litígio com ele. E aí voltaram para casa, não é? Mas a história se repete, ocorreram 2 vezes. E aqui vamos dar por encerrado os comentários do capítulo 23. A partir de agora, você já vai poder ver os comentários do capítulo 24 ao 34, que está num vídeo anterior aí. Procura, tá bom? Foi um prazer fazer esses comentários do livro de Samuel, mas ainda não terminou. Nós vamos continuar esses comentários a partir do capítulo 35. Eu quero que você entenda que eu, de livre e espontânea vontade, abandonei aquela nomenclatura, 1 Samuel, 2 Samuel. Então haverá aqui nos comentários só Samuel. Então nós vamos partir agora para o capítulo 35, onde Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo. No passado, quando Saul era o nosso rei, o Senhor comandou o povo de Israel, e o Deus Eterno lhe disse que o Senhor seria comandante e governador do povo. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Então, Davi, aqui no capítulo 35, está consolidado e vai lá e luta contra os filisteus e consolida a sua hegemonia política, a sua liderança. E no próximo vídeo nós vamos comentar o capítulo 36. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti.
que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.